há um lugar na África Austral onde alguns dos maiores animais da Terra vivem lado a lado. Elefantes, girafas, búfalos, hipopótamos, crocodilos, todos pesando mais de 1 tonelada. Mas esta é a época mais quente e mais seca do ano. Comida e água estão ficando limitadas. Como esses gigantes sobrevivem em tempos de escassez? Esta é a história de adaptações inimagináveis e estratégias engenhosas que dão a estes pesos pesados uma vantagem em um dos locais mais quentes da África. Contos da Zâmbia. Pesos pesados. O rio Luangwa é um dos últimos grandes rios indomáveis da África. Ele flui por uma vasta área de selva intocada. Um mosaico de habitats, de planícies e pântanos a verdejantes lagoas. Mas a cada ano, mais dessas paisagens desaparecem. Estamos em outubro, o alto da estação seca. Não chove há 6 meses. As planícies um dia férteis, hoje são apenas poeira. E as lagoas estão secando rapidamente. O maior animal terrestre do mundo terá que superar muitos desafios se quiser sobreviver. Elefantes africanos pesam 6,5 toneladas e precisam de uma fonte de alimento segura, disponível 24 horas por dia. Mas com a vegetação do vale desaparecendo tão rápido, a grama das planícies já passou há muito do seu ponto ideal. Os bosques oferecem um refúgio. Mas mesmo aqui, eles não podem ser muito exigentes com a comida. Os alimentos disponíveis são pobres em nutrientes. Tudo é aproveitado: galhos, sementes, raízes e as cascas das árvores. Sua tromba de 2 metros, formada por 40 mil músculos, é a ferramenta perfeita para estes comilões, ajudando-os a agarrar tudo que vem pela frente. Eles passam 18 horas por dia se alimentando para conseguirem os 300 quilos de comida de que precisam por dia. Mas mesmo depois de todo esse trabalho, eles digerem menos da metade do que comeram. Isso significa muitos dejetos. Mais de 130 quilos por dia. Para a tropa local de babuínos amarelos, eles são irresistíveis. Os babuínos vasculham a iguaria em comum em busca de sementes que não tenham sido digeridas. Enquanto os elefantes estão comendo o máximo que conseguirem, o animal mais alto da Terra tem uma estratégia diferente. As girafas são um pouco mais exigentes com o que comem. Este macho tem mais de 4,5 metros de altura e tem o maior pescoço do mundo. Ele pode alcançar o que outros não podem. E não precisa se alimentar de vegetação dura e insípida.
Sua longa língua de 55 centímetros de comprimento e habilidosos lábios rígidos permitem que ele extraia folhas mesmo dos lugares mais inalcançáveis. Como os elefantes, as girafas também passam 18 horas por dia se alimentando. Para passar todo esse tempo com a língua para fora, é preciso que ela esteja protegida do sol. Por isso, sua língua é cheia de melanina, dando a ela um tom azul escuro, uma adaptação para evitar que se queime com os raios solares. Enquanto a girafa abre caminho pelos arbustos, os parasitas têm muitas oportunidades de se fixarem a ela. Mas ter um pescoço de 2 metros faz com que qualquer sessão de catação seja bastante complicada. Os pica-bois de bico vermelho estão aqui para dar uma mãozinha. Eles os mantêm saudável, removendo os carrapatos que podem espalhar doenças. Em troca, ganham uma refeição grátis. Mas as girafas não são os únicos gigantes com quem os pica-bois têm uma relação especial. Os búfalos estão a caminho do rio. Eles podem ser os menores entre os pesos pesados de Luangwa, com pouco menos de 1 tonelada. Mas, diferentemente dos elefantes e girafas, eles têm a força dos números. Enormes rebanhos com mais de 1000 búfalos percorrem essas planícies. Conforme comida e água tornam-se mais escassas, grupos menores se unem em uma estratégia que também os protegem dos predadores. A competição por alimento é maior. Mas com mais olhos atentos ao perigo, cada membro pode passar menos tempo vigiando a paisagem e mais tempo se alimentando. Porém, isso nem sempre é suficiente para os membros mais velhos e para os mais fracos. Esta época do ano é um grande desafio para todos. Cada búfalo precisa de 15 quilos de alimento por dia. Para encontrar comida suficiente, eles precisam se adaptar, expandindo as suas dietas de grama, incluindo também folhas. Ainda assim, esta vegetação ressecada oferece pouca umidade. Ela é difícil de digerir. Para ajudar a digestão e saciar sua sede, o rebanho se dirige para o rio. É uma das últimas fontes de água na região. Eles bebem o máximo que podem, mais de 80 litros por dia, antes de fazerem a longa jornada de volta para as planícies. O último dos gigantes herbívoros de Luangwa é o hipopótamo.
Este macho dominante pesa mais de 3 toneladas. Durante o dia, ele guarda seu território e um grupo de hipopótamos. Nesta época do ano, vários grupos como o dele podem se reunir formando a maior congregação de hipopótamos do mundo, com mais de 300 membros. Os hipopótamos machos passam o dia todo reforçando sua dominância sobre rivais em potencial. É extremamente cansativo. Mas o pôr do sol traz ao líder do grupo um alívio merecido dos estresses do dia. Durante a noite, como todos os hipopótamos, ele deixa o rio para se alimentar na grama. Uma câmera termográfica, que registra calor em vez de luz, revela seus hábitos alimentares em uma incrível riqueza de detalhes. Usando seus lábios duros e pontudos, ele arranca a grama do chão, em vez de mordê-la com seus dentes. Isso permite que ele se alimente mesmo de gramas mais curtas do que as consumidas pelos outros pesos pesados. Ele precisa comer 40 quilos de vegetação. Quando se é um comilão desajeitado e não há tanta grama disponível, isso pode tomar a noite toda. Quando em grandes concentrações, os hipopótamos podem devastar as áreas por onde passam. O líder dos hipopótamos seria um banquete para esses leões. Este é o grupo de Encéfo, composto por 14 membros. Mas sua pele, dura como uma armadura, com 6 centímetros de espessura e suas presas de 55 centímetros de comprimento, o tornam um oponente indesejável. Todos os leões precisarão trabalhar juntos se quiserem derrubá-lo. Ele espalha seu esterco. Um alerta pouco sutil para que os leões saiam de perto. Ele é grande demais e formidável demais para os leões. Eles terão que esperar por uma presa menor. A manada de elefantes tem ainda menos a se preocupar do que os hipopótamos. Depois de um dia inteiro se alimentando, é hora de uma soneca. Os elefantes dormem 4 ou 5 horas por dia. Quando estão deitados, os filhotes ficam mais vulneráveis. Mas a manada faz um rodízio para que alguém esteja sempre atento a possíveis ameaças. Para os búfalos, a escuridão é um pesadelo. Porque é quando os leões estão mais ativos.
Sendo o mais leve dos pesos pesados, um búfalo é um alvo muito mais fácil do que um hipopótamo e é uma das presas favoritas do grupo de Nencéfo. Um búfalo grande poderia alimentá-los por até 3 dias. Os búfalos têm a visão e a audição fracas. À noite, eles dependem do seu extraordinário olfato para avisá-los quando ficar e quando correr. O rebanho tenta permanecer bem unido. Se um deles se separar, estará em desvantagem de números e também de força. Este búfalo perdeu a segurança do rebanho. Ele não é indefeso. Chifres afiados e curvados sobre sua cabeça formam um escudo que, com um golpe poderoso, poderia matar um leão. Mas ele não pode enfrentá-los todos de uma vez. Ele chama por reforços. A força de um búfalo está na sua defesa em equipe. Chamados de perigo são conhecidos por trazerem o rebanho ao resgate. Os leões podem conseguir derrubar um, mas 2 juntos já é demais. O grupo de Nencéfo terá que comer outra hora. Conforme amanhece, os hipopótamos voltam para a segurança do rio. Outros moradores da área se agitam. Dezenas de milhares de tecelões de bico vermelho alçam voo. Eles são os pássaros mais numerosos da Terra, com mais de 10 bilhões de indivíduos. Pesando 20 gramas cada um, eles podem não ser pesos pesados, mas o peso combinado do bando é maior do que o de um búfalo. Depois de alongarem as asas, eles param para um gole de água. Somente um filhote perseguiria uma presa tão pequena. Ele tem décadas pela frente antes que se torne o maior predador do rio. Este enorme crocodilo poderá viver por 100 anos e nunca parará de crescer. Crocodilos podem passar de 6 metros de comprimento. E o rio Luangwa
está cheio destes gigantes. Eles são mais encontrados aqui do que em qualquer outro lugar na Zâmbia. O crocodilo do Nilo é o único predador na África que pesa mais de 1 tonelada. Eles são o último peso pesado de Luanga. Estes gigantes répteis são tão bem-sucedidos que eles praticamente não mudaram nada nos últimos 200 milhões de anos. Há uma certa trégua entre os pesos pesados do rio. Este crocodilo poderia facilmente capturar um bebê hipopótamo, mas com sua mãe por perto, não vale o risco. Um hipopótamo adulto pode partir um crocodilo no meio tranquilamente. Enquanto os hipopótamos lutam para encontrar alimento, a estação seca oferece uma colheita proveitosa para os crocodilos. Herbívoros fracos e velhos batalham para superar este período difícil. Tudo o que os crocodilos têm a fazer é esperar. E eles têm muito tempo nas mãos. Depois de uma grande refeição, levará 2 anos até que este macho dominante precise comer de novo. Por isso, comida raramente é um problema. Ele enfrenta um desafio muito diferente dos outros pesos pesados. Os crocodilos são ectotérmicos. O ambiente que estão controla sua temperatura corporal. No ar frio da manhã, eles são lentos e preguiçosos. Levará algum tempo até que sua temperatura atinja os ideais 32 graus Celsius. Mas seu couro espesso esconde uma adaptação secreta. Cada escama abriga uma rica rede de vasos capilares. Quando se banham ao sol, o sangue flui para a superfície. É aquecido pela luz solar e então retorna quente para o corpo. Enquanto os crocodilos estão se aquecendo, pesos pesados de sangue quente estão tentando se resfriar. A lama cobre a pele dos búfalos, criando uma camada protetora contra o sol, mas que também ajuda a remover parasitas e a acalmar picadas de insetos. Mas as lagoas estão secando rapidamente e sua lama está se tornando mais grossa e ressecada. Todos os anos, os búfalos correm o risco de ficarem atolados. E ficar atolado significa ser comido. Por enquanto, essa lagoa ainda tem água suficiente para que estejam seguros. Ela funciona como um farol para todos os moradores de sangue quente do vale, incluindo os maiores entre os pesos pesados.
As temperaturas no Vale de Luangwa batem 48 graus Celsius regularmente. Se resfriar é um problema constante para os elefantes. Eles são tão grandes e redondos que têm dificuldades para dissipar o calor do seu núcleo interno. Eles não suam. A água é preciosa demais para se gastar na regulação térmica. Por isso, eles têm outras adaptações engenhosas que os ajudam a se resfriar. Uma pele rugosa significa uma superfície maior de onde o calor pode se dissipar. Diferentemente do pelo dos animais, a penugem esparsa dos elefantes permite que o fluxo de ar atinja o corpo, aumentando a perda de calor em até 20%. Sua adaptação mais efetiva para lidar com o calor são suas orelhas, as maiores do planeta. Elas são tão grandes que aumentam a superfície total do elefante em 25%. Significa mais área pela qual podem dissipar o calor. Uma rica rede de vasos sanguíneos traz o calor para a superfície. Conforme os elefantes agitam suas enormes orelhas, o ar passa por esta complexa rede, esfriando o sangue e abaixando sua temperatura. Mas quando os termômetros batem 48 graus, mesmo essas adaptações não são suficientes e há somente uma coisa a fazer. Água enlameada pode ajudar a manada a se refrescar, mas não é a melhor opção para saciar a sede. Neste caso, eles preferem uma água mais limpa. Eles não são os únicos animais sedentos a caminho do rio. O grupo de leões de Encéfalo já está lá. Os leões são ameaça aos bebês elefantes. Eles podem ter chegado aqui antes, mas a sede não impede que a manada avance. Os elefantes adultos mantêm o bebê a salvo entre eles, enquanto deixam claro que não devem ser incomodados.
Com a mensagem entregue, a manada pode beber água em segurança. Suas trombas tornam a tarefa mais fácil. Eles não as utilizam como um canudo. O que fazem é sugar mais de 12 litros de uma vez e então esguichar este conteúdo nas suas bocas. Eles têm mais sede que qualquer outro peso pesado e podem beber quase 270 litros de água todos os dias, o suficiente para encher uma banheira. É no meio da manhã que a maioria dos animais para beber água. Mas nem todos eles têm a sorte de terem uma tromba. Para uma girafa, a tarefa é um pouco mais complicada. Alcançar a água exige algumas manobras complexas. E simplesmente abaixar a cabeça poderia ser fatal. Quando estão eretas, o coração de uma girafa pode bater até 170 vezes por minuto para bombear sangue para os seus cérebros, mais de 2 metros acima. Isso faz com que sua pressão sanguínea seja o dobro da de qualquer outro mamífero do seu tamanho. Quando ela bebe água, o sangue corre pelo pescoço e inunda seu cérebro por conta da gravidade. Se não for controlada, essa força pode causar danos cerebrais e a morte certa. Para impedir que isso aconteça, suas artérias são especialmente espessas para que não se rompam. E válvulas extras na sua jugular evitam que o sangue corra no sentido contrário. Quando a sua cabeça está abaixada, as válvulas se fecham, impedindo que o sangue corra todo para o cérebro. Quando ela levanta a cabeça novamente, as válvulas se abrem e o sangue volta a fluir normalmente. Ela é perfeitamente adaptada ao calor infernal da estação seca. Longas pernas e um longo pescoço aumentam sua superfície, permitindo que dissipe calor muito mais rápido que um elefante. Em momentos de maior dificuldade, as manchas na sua pele, que funcionam como janelas térmicas, são ativadas. Vasos sanguíneos se dilatam sob as manchas, aumentando o fluxo do sangue e dissipando mais calor. As manchas também têm mais e maiores glândulas sudoríparas, que resfriam o sangue que corre pelas janelas térmicas. Entre as manchas e o pelo mais claro entre elas, pode haver uma diferença de até 10 graus Celsius. Todas essas adaptações fazem com que a girafa possa ficar semanas sem beber água durante os períodos mais cruéis do ano. Mais tempo do que um camelo. É o meio do dia. E a maioria dos animais encontrou um abrigo para se esconder do calor insuportável do sol. Mas o crocodilo do Nilo acabou de aquecer seu sangue naturalmente frio. É o tempo da caça. Quando os níveis de água baixam, peixes-gatos gigantes ficam concentrados em lagoas cada vez menores, tornando-os mais fáceis de serem capturados. O focinho do crocodilo tem fossos sensoriais que o permitem detectar movimento, em vez de enxergar pela água enlameada. Deitado imóvel, o crocodilo espera que um peixe se aproxime, então ataca.
Comer um peixe-gato gigante pode exigir algum esforço. Mas os 60 dentes do crocodilo são feitos para isso. Enquanto os crocodilos descansam no calor, o líder dos hipopótamos e seu grupo estão com problemas. Eles não estão encontrando nenhuma sombra para se esconderem do sol escaldante do meio-dia. Por causa da sua pele grossa, eles correm o risco de superaquecerem. Só ela pode pesar mais de meia tonelada, quase um quinto do peso do hipopótamo. Por isso, a pele destes enormes animais secreta um espesso líquido vermelho e oleoso, que funciona como um hidratante natural e protetor solar. Mas a estratégia mais eficaz para evitar o sol é mesmo ficar submerso durante a maior parte do dia nas águas lamacentas. Eles procuram os pontos mais profundos do rio e dormem embaixo d'água. Embora estejam dormindo, de vez em quando eles emergem para respirar. Mas durante a estação seca, o nível de água do rio continua baixando. Se abaixar demais, quase não sobrarão pontos onde possam se cobrir totalmente. E as consequências para muitos hipopótamos podem ser fatais. O rio é a fonte principal de água remanescente no vale. E os animais se concentram ao longo das suas margens. Para os pesos pesados herbívoros, elefante, girafa, hipopótamo e búfalo, a competição entre espécies por recursos e parceiros pode ser feroz. O clima esquenta. E batalhas são inevitáveis. Para o líder dos hipopótamos, um lugar na parte mais profunda do rio é motivo suficiente para lutar. Ele pode parecer dócil, mas este peso pesado é um dos animais mais agressivos da Terra. Coberto de cicatrizes e com muita experiência de vida, ele protege seu pedaço do rio. Este é o seu auge. Seu reinado durou quase 4 anos, mas cada seca tem sido uma nova batalha implacável. Por todo o rio, a queda dos níveis de água está forçando os hipopótamos a procurarem por lugares mais profundos. O reino do líder está ameaçado por rivais. Machos menores e submissos podem ser tolerados. Mas aqueles totalmente maduros devem ser enfrentados. O que um desafiante pode ter em força, o líder tem em experiência. Abrindo a sua mandíbula em 150 graus, ele mostra seu arsenal. Caninos para cortar e incisivos para perfurar. Os riscos são grandes. Se perder, ele terá de deixar a água e ficará exposto ao calor escaldante.
Estalando os lábios, seu rival tenta intimidá-lo. O líder o encara de volta, esperando que o rival recue. Mas ele não tem essa sorte. O líder força o desafiante a sair do rio. Quando as forças são equiparáveis, uma luta séria é decidida na terra. Eles se chocam, frente a frente, protegendo seus flancos das presas do rival. Os incisores criam feridas sérias na mandíbula inferior. O líder à esquerda ataca. Com um golpe sobre a sua mandíbula, ele força seu rival a recuar. Sua mordida tem a força de 1/4 de tonelada por centímetro quadrado. E com ela, o líder dá o golpe final. A experiência ganhou. O líder manterá seu território no rio, por enquanto, mas não demorará até que o próximo desafiante apareça. Para o perdedor, seriamente enfraquecido e sem espaço no rio para descansar, as consequências são fatais. Os pesos pesados répteis se reúnem para o banquete. O maior e mais forte dos crocodilos do Nilo abre a carcaça para os demais. Os menos dominantes precisam ser pacientes. Quando mordem, estes pesos pesados geram uma força de 0,5 tonelada por centímetro quadrado. A mordida mais forte do mundo. Eles não mastigam. Em vez disso, eles fixam os dentes na presa. E giram seus corpos de 1 tonelada, arrancando pedaços de carne e engolindo-os inteiros. Eles toleram uns aos outros. O mais dominante se alimenta primeiro.
Mas se houver uma disputa, o maior e mais forte sempre vencerá. Nada é desperdiçado. Os crocodilos têm o ácido estomacal mais forte do mundo. Eles comem qualquer coisa, desde gordura até ossos. Eles também engolem pedras, que ficam em suas barrigas e ajudam a cortar e esmagar a comida depois que ela chega ao estômago. Até o pôr do sol, a carcaça terá sumido. E nada terá restado dela. A estação seca está quase acabando. Em breve, as chuvas inundarão a terra e despertarão uma explosão de crescimento. A maioria dos pesos pesados de Luangwa terá sobrevivido à pior época do ano. O fato destes enormes animais conseguirem sobreviver em uma terra tão extrema é uma prova das suas extraordinárias adaptações, lapidadas por milhões de anos. Desde a língua da girafa até a orelha do elefante. Estes gigantes são perfeitamente equipados para encarar banquetes e também períodos de fome.